Todo mundo está construindo o veículo do apocalipse da forma errada. Colocam blindagem pensando em saqueadores. Elevam a suspensão imaginando enchentes. Estocam combustível esperando o colapso. Uma ameaça, uma solução, uma fantasia confortável. Mas existe algo que ninguém gosta de admitir: o fim do mundo não se importa nem um pouco com a sua lista de preparação. E quando o problema não é só a rede elétrica? E quando tudo falha ao mesmo tempo, energia, abastecimento de água. Uma crise sanitária fora de controle e poeira radioativa caindo do céu como neve. E quando a lei de Murphy vira a única regra que realmente funciona? Aquele caminhão super preparado, com para-choque reforçado e visual intimidador, fica inutilizado em menos de 1 metro de água porque ninguém pensou em admissão elevada de ar. A sua van de fuga, abarrotada com 1 ano inteiro de comida enlatada, se torna inútil no instante em que o ar lá fora vira uma ameaça biológica invisível. Aqui está a verdade que quase ninguém encara: seu veículo não é apenas transporte. Ele nem é só uma ferramenta de sobrevivência. Ele é a sua arca, sua fortaleza, sua fábrica improvisada e sua última linha de defesa contra um mundo que se tornou hostil de dezenas de formas diferentes. Hoje, não estamos apenas parafusando suportes e acessórios em uma caminhonete. Estamos projetando um ecossistema móvel que não se importa com o tipo de catástrofe que aparece à sua porta. Porque quando o mundo acaba, ele nunca acaba do jeito que você planejou. Vamos construir um veículo capaz de sobreviver a qualquer cenário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Parte 1. Os 4 mandamentos da verdadeira arca de sobrevivência. Antes de falar em admissão elevada de ar ou painéis solares, precisamos falar de mentalidade. Porque, se você não entende o motivo por trás das escolhas, vai desperdiçar dinheiro em equipamentos táticos inúteis que só levam ao fracasso. Seu veículo precisa ser 4 coisas menos, nem 3. Nem 5, 4, se faltar uma. Você não está construindo proteção, está criando um problema caro sobre rodas. Mandamento número 1: robustez, a máquina que não quebra fácil. Isso não tem nada a ver com jogar chapas de aço no para-choque e achar que resolveu tudo. Robustez significa que o veículo não apenas sobrevive ao dano, ele continua funcionando apesar dele. Uma árvore cai sobre o teto. Você raspa o fundo em concreto submerso. A suspensão sofre um impacto que destruiria um carro comum. Mesmo assim, você segue em frente. Cada sistema precisa de redundância. Cada componente crítico deve ter uma alternativa. A falha é esperada. A falha total é eliminada ainda no projeto. Pense assim: um tanque é resistente, mas se a transmissão quebra, ele vira um peso morto de dezenas de toneladas. Ser antifrágil significa que, quando algo quebra menos porque vai quebrar, você ainda tem opções, soluções improvisadas e reparos possíveis no campo. É isso que separa um veículo de sobrevivência real de uma ilusão cara. Ou você se adapta, ou fica pelo caminho, e o seu veículo precisa existir justamente para te dar essa escolha. Pense rápido: quanto tempo você consegue sobreviver sem posto de combustível, sem supermercado, sem loja de materiais? Para a maioria das pessoas, a resposta real é simples e assustadora, cerca de 72 horas antes de virar um pedestre desesperado. Isso não é autonomia. Isso é prazo de validade. Autonomia de verdade significa um veículo que gera a própria energia, purifica a própria água, reaproveita o calor desperdiçado para produzir eletricidade, cultiva o próprio alimento e consegue reparar as próprias peças. O objetivo não é ter suprimentos para alguns meses. O objetivo é operar por tempo indefinido. É nunca mais precisar do mundo antigo. Porque aqui está o segredo que poucos entendem. No instante em que você depende de infraestrutura, você fica à mercê de quem a controla. Autonomia é liberdade. Dependência é vulnerabilidade. Mandamento número 3: adaptabilidade. O protocolo do camaleão.
Seu veículo precisa funcionar com a mesma eficiência em 4 cenários infernais completamente diferentes. Uma cidade alagada, onde as ruas viram rios. Uma zona contaminada, onde o próprio ar é uma ameaça constante. Um deserto radioativo, onde o solo é mortal. E um mundo esgotado de recursos, onde cada gota de combustível e cada parafuso perdido não podem ser substituídos. Um único veículo, 4 cenários catastróficos. 0 desculpas. Mandamento número 4, a base móvel. Você não visita esse veículo, você vive nele. É aqui que a maioria falha. As pessoas constroem algo onde dá para dormir uma noite, talvez 2. Errado. Isso é sua casa. Sua oficina, seu hospital, seu centro de comando e sua fortaleza. É ali que você come e dorme, se recupera, conserta, planeja e se defende. Não é um meio de transporte onde você acampa de vez em quando. É uma base que, por acaso, tem rodas. Essa mudança fundamental de mentalidade transforma tudo. De repente, a pergunta deixa de ser cabe uma cama lá atrás e passa a ser consigo fazer uma cirurgia de emergência aqui dentro? Consigo fabricar uma peça de reposição? Consigo resistir a um cerco? Esses 4 mandamentos não são sugestões. São a diferença entre sobreviver e desaparecer. Eles são a prova matemática que separa quem sobrevive de quem vira estatística. Agora é hora de colocar essa filosofia contra a realidade. Vamos levar esse veículo ao limite, jogá-lo em 4 cenários reais de fim do mundo e ver o que continua funcionando. Parte 2. Cenário 1. A fúria dos elementos. Quando a natureza declara guerra, a ameaça é primitiva, bruta e implacável. Água, fogo e ar, o clima não entra em colapso de forma elegante. Ele enlouquece, enchentes que transformam rodovias em rios. Incêndios florestais que criam seus próprios sistemas climáticos. Fumaça tão densa que o dia vira noite. Cinzas vulcânicas que sufocam motores e pulmões. Calor suficiente para deformar o asfalto. Frio intenso que congela linhas de combustível. Nesse cenário, seu veículo precisa virar um santuário selado, capaz de atravessar o inferno em movimento. Vamos entender como isso funciona. Começando pela elevação da suspensão e pela admissão elevada de ar, o seu sistema de deslocamento em água. Você olha para um veículo alto e pensa que é só pose ou aparência agressiva. Está enganado. Essa altura não é estética. É a diferença entre ficar parado em menos de meio metro de enchente ou atravessar como se não fosse nada. Quando um viaduto alaga, quando uma enxurrada transforma sua rota de fuga em um rio. Esses centímetros extras são a margem entre escapar com vida ou ficar preso dentro da cabine, mas só a altura não resolve. O motor ainda precisa respirar. A água entra pela admissão de ar. O motor trava instantaneamente e tudo que você construiu vira um problema caro e inútil. É aí que entra a admissão elevada de ar. Não é brinquedo de trilha. É um sistema selado que leva a entrada de ar para cima do teto do veículo. O motor continua respirando ar seco mesmo com as caixas de rodas submersas. Quando isso é combinado com sistemas elétricos selados e conexões impermeabilizadas, você pode atravessar água na altura do capô sem que o motor sequer perceba que está molhado. A lógica por trás disso é brutalmente simples. Água não comprime, o ar comprime. Se água entra no cilindro, o pistão tenta comprimir algo que não cede. O resultado é uma quebra catastrófica. A admissão elevada impede que a água entre. Só isso, essa é toda a equação crítica. A maioria das pessoas fica imobilizada em menos de 1 metro de água porque nunca parou para pensar em como o motor respira. Agora, o protocolo de abrigo no local quando o ar vira o inimigo. Porque a água não é a única ameaça elemental. E quando o problema é o próprio ar, a fumaça de incêndios contém partículas tão finas que atravessam os pulmões e entram diretamente na corrente sanguínea. Cinza vulcânica é composta por fragmentos microscópicos de vidro que destroem o tecido pulmonar.
Incêndios químicos liberam gases tóxicos capazes de incapacitar uma pessoa em poucos minutos. Se o mundo lá fora não pode ser respirado, seu veículo precisa se tornar um refúgio hermético, ou ele não passa de uma armadilha sobre rodas. Você não pode simplesmente subir os vidros e torcer para dar certo. É aqui que entra o conceito de cabine protegida. A maioria dos veículos vaza ar como uma peneira. O ar entra por vedações das portas, saídas de ventilação, frestas na carroceria. Em condições normais, isso não é um problema. Quando o ar externo se torna tóxico, isso vira um ponto de falha crítico. Passo 1. Vedação profissional em todas as portas, tampas, escotilhas e pontos de acesso. Não estamos falando daquela espuma barata de loja comum, mas de materiais reais, desenvolvidos para salas limpas e ambientes laboratoriais. Passo 2. Um sistema dedicado de filtragem EPA com pressão positiva. Isso não é o filtro padrão do anado do carro. É uma unidade independente, com filtros EPA de nível hospitalar, capazes de reter partículas microscópicas. O sistema puxa o ar externo, filtra completamente e o injeta na cabine sob uma leve pressão. E é aí que a pressão faz toda a diferença. Quando a cabine fica levemente pressurizada em relação ao ambiente externo. O fluxo de ar só acontece em um sentido, de dentro para fora. Mesmo que exista uma microfresta em algum ponto, o ar contaminado não consegue entrar, porque o ar limpo está constantemente saindo. É o mesmo princípio usado em alas de isolamento hospitalar. Na prática, você cria uma sala limpa sobre rodas. É possível atravessar fumaça de incêndios, nuvens de cinza vulcânica ou áreas contaminadas por produtos químicos sem que seus pulmões percebam. Agora, proteção térmica. Não deixe seu veículo derreter, porque além da fumaça, existe o calor. Calor extremo. Incêndios podem gerar temperaturas absurdas. O calor radiante derrete plásticos, empena metais e transforma linhas de combustível em jatos de fogo. O cofre do motor vira um forno. O veículo falha não porque o fogo encostou nele, mas porque o calor sozinho já é suficiente para destruí-lo. É aqui que entram tecnologias emprestadas do automobilismo. Mantas térmicas e capas de alta temperatura, projetadas para turbinas e coletores de escape. Você protege cada componente crítico, linhas de combustível, linhas de freio, chicotes elétricos, mangueiras hidráulicas, tudo com materiais resistentes a temperaturas extremas. Além disso, aplica-se revestimento cerâmico de barreira térmica no sistema de escape e na parte inferior do veículo. Esses revestimentos, originalmente desenvolvidos para suportar condições extremas, refletem o calor radiante para longe dos componentes vulneráveis. Isso vai permitir atravessar uma parede de fogo? Não! Imprudência mata. Mas permite escapar por zonas de calor intenso que inutilizariam um veículo comum. Isso compra tempo. E tempo significa opções. Em um cenário de incêndio, opções são a diferença entre escapar e morrer. Agora, o choque de realidade. A natureza não cansa. Existe algo que quase ninguém fala sobre sobreviver aos elementos. A natureza é paciente e implacável. Você não pode enfrentar enchentes, incêndios e ar tóxico para sempre. Em algum momento, os filtros saturam, as vedações se desgastam e a proteção térmica começa a falhar. O objetivo não é se tornar invencível. O objetivo é resistir tempo suficiente para alcançar segurança, atravessar o pico da crise, passar pelo pior enquanto todos os outros estão parados. Vulneráveis e em colapso, seu veículo não te torna imune à fúria da natureza. Ele te transforma em alguém capaz de continuar se movendo quando o resto do mundo está imobilizado e comprometido. E essa é a diferença que realmente importa. Parte 3, Cenário 2, o inimigo invisível. Quando o ar se torna o vetor da ameaça, o perigo passa a ser microscópico. Contaminantes suspensos, agentes biológicos, uma crise sanitária em escala tão grande que faz as anteriores parecerem um ensaio. Você não vê,
Não sente cheiro, não escuta. E mesmo assim, tudo que essa ameaça quer é entrar no seu sistema respiratório. Nesse ponto, seu veículo deixa de ser apenas abrigo contra o clima. Ele se torna uma zona móvel de quarentena, uma bolha de segurança hermeticamente selada em meio a um oceano de riscos invisíveis. Vamos projetar isso corretamente. O princípio da sala limpa, pressão positiva é vida. Lembra do sistema de filtragem EPA instalado para lidar com fumaça e cinzas? Agora ele se transforma na sua principal linha de defesa contra ameaças biológicas microscópicas. Filtros EPA, quando corretamente especificados, retêm partículas extremamente pequenas com altíssima eficiência. A maioria dos agentes biológicos transportados pelo ar se encontra nessa escala microscópica. Mas aqui está o ponto crucial: essas ameaças raramente viajam sozinhas. Elas se prendem a gotículas respiratórias, partículas de poeira e aerossóis muito maiores. E é exatamente isso que a filtragem de alto nível captura com eficiência. Mas filtragem sozinha não resolve. Você precisa de pressão positiva, sempre pressão positiva. Ao manter a pressão interna da cabine levemente acima do ambiente externo, você cria uma barreira física invisível que o ar contaminado não consegue atravessar. Cada microfresta, cada vedação imperfeita deixa de ser uma porta de entrada e vira uma saída. O ar limpo flui para fora, nada entra. É exatamente assim que ambientes médicos protegem profissionais durante surtos graves. O quarto do paciente fica em pressão negativa, impedindo que o ar contaminado escape. As áreas externas ficam em pressão positiva, impedindo que o ar contaminado entre. No seu caso, o veículo é a área de pressão positiva. E todo mundo lá fora se transforma no ambiente contaminado. Essa inversão de lógica muda tudo. Você não está apenas se escondendo do perigo. Você está criando um sistema ativo de defesa respiratória. Invisível, constante e implacável. Quando o inimigo não pode ser visto, ouvido ou cheirado, a única vantagem real é a engenharia correta. E nesse cenário, quem respira limpo continua tomando decisões. Quem não respira, vira estatística. Você atravessa uma zona de risco biológico enquanto seus pulmões respiram ar limpo e filtrado, como se estivesse isolado em uma cabana nas montanhas. Mas agora entra um novo problema: o protocolo de câmara de transição. Contaminação é uma via de mão única. O que entra não pode levar perigo junto. E existe um fato inevitável: você não pode viver trancado dentro do veículo para sempre. Em algum momento, vai precisar de suprimentos, comida, água, equipamentos. E absolutamente tudo que vem do lado de fora pode estar contaminado. Você não pode simplesmente abrir a porta e jogar uma mochila para dentro. No instante em que o lacre é quebrado, todo o sistema é comprometido. Pressão positiva, filtragem, vedação, tudo perde o sentido. É por isso que entra em cena uma baia externa de descontaminação. Pense nisso como uma câmara de transição simplificada. O conceito é direto. Uma caixa rígida, estanque resistente às intempéries, acessível apenas pelo lado externo do veículo. Ela não se comunica fisicamente com a cabine. Quando você encontra suprimentos, coloca tudo ali dentro, fecha a tampa e se afasta. Dentro dessa caixa, são instaladas lâmpadas germicidas de luz ultravioleta do tipo código. Esse tipo de luz, na faixa correta, destrói o material genético de micro-organismos e bactérias. É a mesma tecnologia usada para esterilizar instrumentos cirúrgicos. Os itens permanecem dentro da caixa sob exposição ultravioleta por 30 minutos até algumas horas, dependendo do risco envolvido. Para objetos que não toleram esse tipo de luz, entram em ação os métodos químicos, soluções diluídas de água sanitária, lenços com álcool e peróxido de hidrogênio. Somente depois disso você limpa a parte externa das embalagens antes de levá-las para dentro do veículo pela porta principal. Isso é exagero na maioria dos cenários? Sim,
Mas em uma crise biológica real, isso pode ser a linha entre continuar saudável ou adoecer. Agora entramos em outro ponto crítico, a baia móvel de trauma, onde medicina encontra o terreno extremo. Existe uma pergunta que quase ninguém faz: como armazenar bolsas de soro depois de rodar centenas de quilômetros em estradas esburacadas? A resposta é simples e brutal: com engenharia. Caso contrário, elas se rompem menos e quando você realmente precisar, não haverá nada. Armazenamento médico não é organização, é projeto. Não se trata de jogar um kit de primeiros socorros no fundo do veículo. Trata-se de criar um depósito médico com amortecimento de vibração e controle térmico. O primeiro passo é o isolamento estrutural. O compartimento médico não é parafusado diretamente no chassi. Ele fica montado sobre isoladores de borracha ou amortecedores de mola capazes de absorver impactos constantes. É o mesmo princípio usado para proteger equipamentos sensíveis em veículos militares. Depois vem a temperatura. Muitos medicamentos menos como insulina, antibióticos e vacinas exigem refrigeração. Mas você não pode manter um refrigerador com compressor funcionando o tempo todo apenas com baterias. A solução está em sistemas termoelétricos de alta qualidade ou em caixas térmicas extremamente bem isoladas, com elementos de resfriamento que podem ser recarregados usando a energia do próprio veículo. Você armazena suprimentos de trauma, torniquetes, gases hemostáticas, bandagens compressivas, selos torácicos, dispositivos de controle de vias aéreas. Não porque você seja médico, mas porque em um colapso real, atendimento médico desaparece rápido. E quando isso acontece, você vira o plano B, inclua antibióticos e antimicrobianos. Se conseguir Aptaclos de forma legal e segura, analgésicos, antidiarreicos e soluções de reposição eletrolítica. Tudo deve ser embalado a vácuo para evitar umidade e degradação. E agora a verdade mais dura: nada disso garante sobrevivência. Medicamentos sem treinamento são tentativa e erro. Mas tentativa e erro com recursos ainda é infinitamente melhor do que enfrentar o caos completamente despreparado. O corredor aéreo da exposição. Você não consegue se isolar para sempre. Essa é a verdade dura sobre ameaças biológicas. Em algum momento, você será exposto. Os filtros se degradam. Os suprimentos acabam, um erro acontece. O cansaço vira desespero. O veículo não te torna invulnerável, ele compra tempo. Tempo para que o contaminante atravesse a população mais suscetível. Tempo para que tratamentos sejam desenvolvidos. Tempo para que a ameaça evolua para algo menos letal. Na epidemiologia existe um conceito chamado achatamento da curva. Seu veículo é a versão individual disso. Você está adiando a exposição até que o risco seja menor, até que existam alternativas melhores. Você não está sobrevivendo para sempre. Está sobrevivendo tempo suficiente. Parte 4. Cenário 3. O fantasma nuclear. Quando o próprio solo se torna perigoso, a ameaça passa a ser invisível, silenciosa e permanente. Radiação, poeira radioativa, dispositivos de dispersão radiológica, falha de reatores, grandes eventos radiológicos. O chão por onde você dirige emite partículas que destroem suas células por dentro. A poeira suspensa no ar carrega isótopos que vão te prejudicar de forma lenta, dolorosa e inevitável. Como um veículo se adapta a um inimigo que você não consegue perceber? Vamos falar de defesa radiológica prática. O contador Geiger, o seu único sistema de alerta. Sua ferramenta mais importante não é blindagem, é informação. Um contador Geiger instalado no painel se torna seus olhos diante de uma ameaça invisível. Ele mede a radiação em tempo real e te dá retorno imediato sobre a segurança do ambiente. Você não está buscando números perfeitos. Está procurando diferenças, zonas de maior e menor intensidade. Você passa a navegar por dados, identificando caminhos de menor exposição e áreas críticas que devem ser evitadas completamente.
A ciência por trás disso é simples. A intensidade da radiação segue a lei do inverso do quadrado da distância. Ao dobrar a distância da fonte, a intensidade cai drasticamente. O contador Geiger permite mapear esse território invisível e escolher a rota menos perigosa. Sem ele, você dirige às cegas por um campo minado. Com ele, você tem uma chance real. Agora, a falácia da blindagem. Porque chumbo é impraticável e aço é a escolha inteligente. O instinto inicial de todo mundo é forrar tudo com chumbo. O chumbo bloqueia a radiação gama. É denso, funciona, e ainda assim é pesado demais, caro demais e desnecessário na maioria dos cenários reais de sobrevivência. O que quase ninguém entende é que existem 3 tipos principais de radiação. E cada um exige uma estratégia diferente. Partículas alfa são barradas pela própria pele, pelas roupas ou até por uma folha de papel. Elas só são perigosas se forem inaladas ou ingeridas menos algo que seu sistema de filtragem de ar já resolve. Partículas beta penetram um pouco mais, mas são bloqueadas por alumínio, plástico ou chapas metálicas finas. A própria carroceria do veículo já oferece proteção suficiente. O verdadeiro problema são os raios gama. Eles são radiação eletromagnética, capazes de atravessar a maioria dos materiais. Chumbo bloqueia. Sim, mas aço, concreto, terra, água menos qualquer material denso também bloqueia. A diferença está na espessura. E aqui que a engenharia fica inteligente. As placas de aço que você adicionou para proteção balística, os painéis reforçados pensados para ameaças cinéticas, também funcionam como blindagem contra a radiação gama. Não é perfeito. Não é total. Mas é significativo. Uma placa de aço com pouco mais de meio centímetro já reduz consideravelmente a intensidade da radiação. Ou seja, a mesma proteção que te salva de projéteis de alta velocidade também reduz a dose invisível que tenta te matar aos poucos. Sobrevivência real não é sobre soluções únicas. É sobre sistemas que resolvem múltiplos problemas ao mesmo tempo. E contra um inimigo que você não pode ver, cada porcentagem a menos pode ser a diferença entre escapar ou nunca perceber o que te matou. Meia polegada já reduz a intensidade em quase metade. Você não está construindo um bunker nuclear sobre rodas. Está diminuindo sua exposição enquanto atravessa áreas contaminadas. O objetivo não é zerar a dose. Isso só seria possível com toneladas de chumbo ou metros de concreto. O objetivo real é reduzir o tempo de exposição e a intensidade recebida. Primeiro, você identifica a zona crítica. Depois, traça a rota mais rápida possível para atravessá-la. E a blindagem que você já possui reduz a dose a níveis que o corpo ainda consegue suportar. Agora entra o protocolo de descontaminação, removendo o invisível. Você acabou de passar por uma área de queda radioativa. Poeira contaminada se depositou por toda a parte externa do veículo. Cada superfície agora emite radiação. Se você não remover isso, a exposição continua. Essa contaminação vai se espalhar para tudo que você toca. Vai entrar no veículo, no sistema respiratório, nos alimentos. É por isso que um sistema de lavagem e descontaminação a bordo deixa de ser luxo e vira necessidade. A configuração é simples: um tanque de água pressurizado, uma bomba alimentada pelo sistema elétrico do veículo e uma lança de pulverização com múltiplos bicos. Você estaciona, veste proteção se tiver e lava todo o veículo de forma metódica, sempre de cima para baixo. A água não neutraliza a radiação. Ela remove fisicamente as partículas contaminadas. Poeira radioativa sai como poeira comum. Você está eliminando a fonte da radiação da superfície do veículo. Para aumentar a eficiência, adiciona-se um agente tensoativo ou detergente leve que quebra a tensão superficial e ajuda a desprender as partículas. A tensão redobrada às rodas, ao chassi inferior, às entradas de ar, a todos os pontos onde a poeira se acumula. A água contaminada escorre para longe. Você não bebe
Você não pisa, você lava. Em seguida, você se desloca para terreno limpo. Com isso, reduz a assinatura radiológica do veículo em algo entre 80% e 90%. Agora, modo selado, a corrida nuclear. Em situações extremas menos atravessar uma área ainda ativa, passar perto de uma fonte intensa menos é preciso entrar em confinamento total. Modo selado significa todas as entradas externas fechadas. Sistema de ar operando apenas em recirculação interna, sem captar nada de fora. O motor só funcionaria com oxigênio armazenado em casos extremos. Embora a maioria dos veículos consiga rodar por um curto período usando o ar já presente no sistema de admissão. É como prender a respiração do veículo. Você reduz o tempo ao mínimo absoluto. Entra, acelera, sai. Isso não é sustentável. O motor perde desempenho sem ar fresco. O dióxido de carbono começa a se acumular na cabine. A temperatura sobe. Mas para uma travessia curta e desesperada por uma zona severamente contaminada, é possível sobreviver. De novo, não é imunidade, não é invencibilidade. É apenas proteção suficiente para cruzar um território que, de outra forma, causaria danos graves. E aqui entra a realidade da radiação. Não existe dose segura. A questão nunca é se ela vai afetar você. A questão é quanto, por quanto tempo. E se você ainda estará vivo quando sair do outro lado. Toda exposição causa dano. Não existe nível seguro. O que existe é risco aceitável. Seu veículo não te torna imune à poeira nuclear. Ele reduz a exposição, diminui a dose absorvida, te dá escolhas que a maioria das pessoas simplesmente não tem. E em um cenário radiológico, ter escolhas é a diferença entre uma dose aguda devastadora e a possibilidade de administrar efeitos ao longo do tempo. Eu fico com a gestão de longo prazo, parte 5. Cenário 4, o declínio lento. Quando o mundo simplesmente para. Esse é o cenário mais realista, o mais provável e o mais cruel. O mundo não acaba em fogo, enchente, doença ou radiação. Ele só desacelera e morre. As cadeias de suprimento se rompem. A rede elétrica cai, os postos ficam secos. As prateleiras esvaziam, as fábricas fecham, sem explosões, sem espetáculo. Apenas o colapso silencioso e inevitável dos sistemas complexos que mantinham bilhões de pessoas vivas. Agora já se passaram 6 meses. 1 ano, 2 anos. E você ainda está aqui. Ainda se movendo, ainda vivo. Mas cada gota de combustível virou ouro. Cada parafuso é insubstituível. Cada caloria é contada. A pergunta muda completamente. Como construir um veículo que sobreviva não ao apocalipse, mas ao arrastar interminável do pós-colapso? Vamos falar de autonomia real. A revolução do combustível múltiplo. O motor que aceita qualquer coisa. Aqui está o segredo que muda tudo. E se o seu motor não se importasse com o que você coloca no tanque? A maioria dos motores modernos é extremamente sensível. Exigem octanagem exata, combustível refinado, composição perfeita. Qualquer desvio causa falhas batidas internas, danos. Mas motores a diesel antigos, especialmente os de injeção mecânica das décadas de 70 e 80 menos, são outra história. Eles são rústicos, industriais, agrícolas. Foram projetados para funcionar em condições precárias, com o combustível disponível, não com o ideal. Com modificações relativamente simples menos ajuste do ponto de injeção. Pré-aquecimento do combustível. Sistemas extras de filtragem menos esses motores conseguem funcionar com diesel comum. Biodiesel, óleo vegetal, querosene, óleo de aquecimento e até óleo usado filtrado. A ciência por trás disso é simples. Combustão por compressão. Motores a diesel não usam velas. Eles comprimem o ar até que fique quente o suficiente para inflamar o combustível. Se o líquido for combustível e puder ser atomizado corretamente, o motor funciona.
Você encontra um restaurante abandonado com óleo de fritura velho. Filtra esse óleo com tecido filtros finos, remove as impurezas. Aquece para reduzir a viscosidade. Coloca no tanque e segue viagem. De repente, cozinhas abandonadas, galpões industriais e tanques de aquecimento viram fontes de energia. Você deixa de depender de postos de combustível. Passa a coletar, adaptar e continuar. Essa única modificação cria um nível de autonomia que painéis solares e baterias jamais conseguem entregar, porque densidade energética importa. Combustível líquido carrega dezenas de vezes mais energia por quilo do que as melhores baterias. E ele está espalhado por toda parte para quem sabe reconhecer. Agora, o segredo termoelétrico: colher energia do calor desperdiçado. É aqui que o projeto entra em outro nível. Seu motor produz uma quantidade absurda de calor residual. A maior parte disso é simplesmente jogada fora pelo escapamento. Mas e se esse calor pudesse virar eletricidade? Entram em cena os geradores termoelétricos. Dispositivos de estado sólido, sem partes móveis, que convertem diferença de temperatura diretamente em corrente elétrica. Um lado quente, um lado frio e a energia flui. Você instala esses módulos ao longo do sistema de escape. Um lado em contato com o tubo quente, atingindo centenas de graus. Energia que antes era desperdício passa a alimentar seus sistemas. Luz, comunicação, sensores, filtragem, controle. Em um mundo que parou, sobreviver não é ter mais força, é extrair valor de tudo que os outros ignoram. E nesse cenário, quem entende energia continua se movendo enquanto o resto fica para trás. O lado frio é resfriado pelo ar ambiente ou pelo próprio líquido de arrefecimento do motor. Essa diferença de temperatura gera eletricidade. A produção não é absurda. Algo entre 50 e 200 watts, dependendo da configuração menos, mas é constante. Enquanto o motor estiver funcionando, você estará gerando energia a partir de calor que normalmente seria desperdiçado. Isso complementa o alternador, mantém o banco de baterias carregado e alimenta seus sistemas eletrônicos. Você cria um sistema de geração em camadas. Painéis solares para quando estiver parado. Alternador durante o deslocamento. Geradores termoelétricos extraindo energia do calor residual. Isso te aproxima de uma operação quase contínua. Enquanto houver combustível, enquanto você conseguir obtê-lo, haverá energia. Enquanto houver energia, existem luz, comunicação, refrigeração, ferramentas. O veículo deixa de ser transporte. Ele vira uma fábrica móvel. Autossuficiência por meio da fabricação, peças vão quebrar. Componentes vão falhar. Isso é uma certeza mecânica. No mundo antigo, você dirigia até uma loja, comprava a peça e resolvia. No mundo novo, não existem lojas. Não existe encomenda. Existe apenas o que você consegue fabricar ou reaproveitar. É aqui que você precisa se tornar o próprio fabricante. Primeira ferramenta, uma máquina de solda MIG de 12 volts. Elas existem. Consomem muita corrente, mas funcionam a partir do sistema elétrico do veículo ou do banco de baterias. Com ela, você solda aço, repara estruturas, cria suportes, fabrica peças a partir de sucata. Segunda ferramenta, uma impressora tridimensional compacta, alimentada por bateria ou inversor. Usando filamentos comuns como PLA ou PITG, você não vai imprimir uma transmissão, mas pode fabricar suportes, manoplas, presilhas, espaçadores, encaixes menos centenas de pequenas peças que, sem isso, seriam impossíveis de substituir. Terceira ferramenta, um conjunto completo de ferramentas manuais, machos e cocinetes para recuperação de roscas, arco de serra, limas e um sistema portátil de furadeira. Não ferramentas elétricas que drenam energia, mas ferramentas manuais que exigem apenas força humana. Você está montando uma oficina mecânica sobre rodas. Quando algo quebra, você não procura reposição.
Você fabrica, você adapta, você resolve. O limite passa a ser Matirima e habilidade. E a habilidade melhora com prática. Já a matéria-prima está em toda parte em um mundo colapsado. Cada carro abandonado vira um estoque de peças. Cada prédio vira uma reserva de metal. Agora, o truque definitivo da alimentação contínua: cultivar nutrição no próprio veículo. A comida enlatada acaba, isso é inevitável. Ninguém estoca para sempre. Mas e se o seu veículo pudesse produzir alimento? Não estamos falando de agricultura tradicional. Estamos falando de um sistema compacto de cultivo hidropônico ou de microverdes no teto do veículo. Uma bandeja rasa e selada, iluminação por LEDs, um pequeno reservatório de água e plantas de crescimento rápido e alto valor nutricional. Microverdes menos brotos jovens de vegetais são verdadeiras bombas nutricionais. Podem conter dezenas de vezes mais vitaminas do que plantas adultas. Crescem em 7 a 14 dias, do plantio à colheita. Exigem pouquíssima água, pouco espaço e energia mínima para iluminação. Você não vai sobreviver apenas disso. Mas vai complementar seus estoques com alimento fresco, vivo e nutritivo. E em um mundo em declínio lento, isso não é conforto, é saúde. É clareza mental, é a diferença entre apenas continuar existindo e continuar funcional. Você está evitando escorbuto, deficiências vitamínicas e a degradação lenta que vem de uma dieta baseada apenas em alimentos conservados. A estrutura é simples. As sementes duram anos armazenadas. O consumo de energia é totalmente administrável pelo seu sistema solar e elétrico. E, psicologicamente, a capacidade de cultivar alimento fresco em um mundo morto não tem preço. Você cria um sistema de ciclo fechado. O veículo gera a própria energia, se repara e agora também te alimenta. Isso é se aproximar da autonomia verdadeiramente indefinida. Agora vem a realidade do declínio prolongado. Sobreviver não é épico, é repetitivo, é cansativo. É um ciclo diário de manutenção, coleta, racionamento e conserto. O desastre inicial é dramático. O que vem depois é um desgaste constante, interrompido apenas por crises pontuais. O veículo não torna isso fácil. Ele torna isso possível. Ele te dá mobilidade quando os outros estão parados. Te dá escolhas quando os outros não têm nenhuma. Te dá a capacidade de continuar existindo quando existir se torna a coisa mais difícil do mundo. Você não está prosperando. Está persistindo. E persistência é vitória. Mensagem final: a convergência do caos. Então, afinal, o que é o veículo definitivo para todos os cenários? Não é um item, é uma filosofia transformada em aço. Tudo começa com um chassi a diesel com tração nas 4 rodas. Nada de eletrônica moderna sensível demais. Nada que pare de funcionar por causa de uma descarga eletromagnética. Injeção mecânica, computadores mínimos. Modelos das décadas de 80 até o início dos anos 2000. Veículos com histórico comprovado. Um utilitário robusto japonês da série clássica. Um utilitário alemão a diesel consagrado. Um grande utilitário americano com motor diesel simples e confiável. Algo conhecido por rodar para sempre sob condições hostis. Algo com peças intercambiáveis entre anos e versões. Você modifica o motor para aceitar múltiplos combustíveis. Óleo vegetal, querosene, óleo de aquecimento, qualquer coisa que queime. Eleva a suspensão para travessias alagadas. Instala uma admissão elevada de ar de verdade. Adiciona pneus capazes de rodar mesmo vazios ou sistemas internos que mantenham a mobilidade com furos. Substitui os vidros por policarbonato, resistente a impactos e projéteis. Adiciona chapas de aço apenas nos pontos críticos, portas, parede corta-fogo, assoalho. Não é blindagem total, é proteção direcionada. O suficiente para deter ameaças balísticas, reduzir exposição radiológica e ainda manter o veículo leve o bastante para se mover.
Você constrói um sistema elétrico duplo. Duas baterias de ciclo profundo ligadas em paralelo, carregadas por painéis solares no teto e painéis dobráveis nas laterais. Carregadas pelo alternador. Carregadas por geradores termoelétricos instalados no escapamento. Instala um sistema de filtragem de ar com pressão positiva e vedação total da cabine. Adiciona uma baia externa de descontaminação com esterilização por luz ultravioleta. Cada elemento conversa com o outro. Nada é decorativo. Nada é excesso. Porque, no fim, sobreviver não é ter o melhor equipamento. É ter sistemas que se sobrepõem, que resolvem múltiplos problemas ao mesmo tempo e que continuam funcionando quando tudo ao redor falha. Esse não é um veículo para o fim do mundo. É um veículo para quando o mundo simplesmente não volta. Você instala um reservatório de água pressurizado com bicos de pulverização para descontaminação externa do veículo. Integra um soldador MIG 12 volts, uma impressora 3D, um conjunto completo de ferramentas, uma área médica com armazenamento amortecido contra vibração e um sistema de cultivo de microverdes no teto. No painel, um contador Geiger fixo. No kit pessoal, um dosímetro portátil de radiação. Você carrega equipamentos de proteção química e máscaras de gás. A pintura é discreta, nada chamativo, tons neutros cinza, areia, verde opaco. Nada que grite tenho recursos. Você segue a filosofia do Greyman. Invisível enquanto for possível. Visível apenas quando for necessário. Cada modificação cumpre mais de uma função. Nada está ali por estética. O sistema de ar lida com fumaça e patógenos. As chapas de aço reduzem ameaças balísticas e atenuam radiação. O motor multifuel funciona com praticamente qualquer coisa que queime. O sistema elétrico combina 3 formas diferentes de geração de energia. E lembre-se, cada ajuste que você fez é uma resposta direta a um tipo específico de colapso, enchentes, incêndios, eventos sanitários em massa, radiação, quebra total da infraestrutura. Cada ameaça tenta te derrotar de um jeito diferente. Mas é aqui que tudo muda. Quando esses sistemas se integram, eles deixam de ser peças isoladas. Eles se tornam algo maior, um ecossistema móvel autossuficiente, um veículo que não depende da infraestrutura menos porque ele se torna a própria infraestrutura. Você não está apenas fugindo do mundo antigo. Você está lançando a base do próximo. Seu veículo vira semente. Arca. O primeiro capítulo do que vem depois. E quando o céu escurecer, quando as águas subirem, quando o ar se tornar veneno, quando o chão brilhar, quando os suprimentos acabarem, você ainda estará em movimento. Ainda se adaptando, ainda vivo. Porque você não se preparou para um único apocalipse. Você construiu para todos eles ao mesmo tempo. A escolha é sua. Você pode continuar dirigindo o veículo que gostaria de ter, ou pode começar a construir o veículo que realmente sobrevive ao que está vindo, só não demore demais. O relógio já está correndo.